Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Esse programa aqui é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Esse programa que tem uma palavra que vai de encontro à sua necessidade dia após dia. Peça a Deus para que fale com você nesta noite. Com certeza você ouvirá a resposta vinda dos altos céus. Já peço de antemão que você se inscreva no meu canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o canal. Se inscreva, peça para outras pessoas se inscreverem também, compartilhe, comente. É muito bom ler os comentários em cima de um trabalho que nós fazemos. Muito bom mesmo. Nos fortalece também espiritualmente. E eu peço a você que participe, me ajude na divulgação da Palavra de Deus. E agora peça a Deus para falar com você. Hoje nós vamos te fazer uma pergunta. De que lado da cruz nós devemos estar? Nossa base bíblica está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos do 33 ao 43. Lucas 23, do 33 ao 43. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: Salvou, salve-se a si mesmo, se este é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Esse relato de Lucas nos leva até a cena da crucificação de Jesus, no Monte Caveira, ou Monte Calvário. Ali encontramos 3 homens condenados à morte. 2 por serem criminosos e 1 por ser perfeito, porém considerado inimigo do governo eclesiástico, o qual induziu o governo militar dominante de Roma a executar a sentença. Vamos refletir e olhar de uma perspectiva diferente para este evento. Devemos então analisar a disposição da cena com foco da importância dos fatos ali ocorridos naquele momento. Assim sendo,
Vejamos, o primeiro ângulo, vamos mirar na cena da crucificação. O relato dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João indicam que Jesus era a figura central da crucificação. Atentemos então para esta cena. A situação das posições dos acusados tinha uma lógica de resposta ao povo de Israel, tanto militar como eclesiástica. O recado era o seguinte: nós, Roma e Sinédrio, executamos o inimigo de Yahvé. Jesus representava para o Sinédrio o inimigo de Yahvé, o inimigo de Deus, porque perdoava os pecados dos homens. E só Yahvé, segundo eles, podia perdoar pecados. Curava no Shabá, que é o sábado. Era proibido qualquer trabalho manual ou manifestação no sábado, já que o próprio Yahvé descansou neste dia. Para Roma, Jesus era o inimigo do Estado, tanto que a acusação que estava exposta na placa fixada acima de sua cabeça era: este é o rei dos judeus. E eu pergunto, por que Jesus estava no centro da cena? A resposta é: Jesus é o centro das Escrituras. No segundo ângulo, nós vamos ver qual a importância da disposição das cruzes. Estrategicamente tem um fundamento. Na visão militar e cívica do Império Romano, Jesus fora colocado no centro da crucificação porque ele era a figura de maior importância. Quem já serviu às Forças Armadas ou trabalha e trabalhou com comitivas diplomáticas sabe que a pessoa de maior importância é a que se encontra no meio da comitiva. Nas Forças Armadas, a bandeira de maior importância é a que se encontra hasteada no meio dos pavilhões, no pavilhão central. Em cada quartel existem 2 locais demarcados com mastro. Um mastro central, individual, onde é hasteada a bandeira nacional, e um local secundário com 3 mastros, sendo o do centro mais alto que os da direita e a esquerda. Neste local secundário, hasteia-se a bandeira do comando, sendo a mais importante no mastro central a que representa o comandante. Se a bandeira do comandante não estiver hasteada, todos vão ficar sabendo que o comandante não está no comando e nem no local. Resumindo, para cada um de nós as perguntas são: quem é mais importante que Jesus? Quem está no comando da sua vida? Qual é a bandeira que está hasteada no seu coração? E vamos olhar para o terceiro ângulo. No terceiro ângulo, nós devemos olhar para a cruz e reconhecer e confessar: eu quero olhar para os 2 homens que estavam morrendo ao lado de Jesus. No relato de Lucas não diz exatamente o que esses 2 homens fizeram para sofrer a execução, nem os identifica, já que a acusação era escrita e fixada no alto da cruz, justificando aquela sentença. Aqui neste relato, Lucas os chama de malfeitores, que significa simplesmente aquele que comete delito contra a lei. Já Mateus e Marcos os chama de ladrão. Então seria lógico supor que eles provavelmente eram pessoas consideradas perigosas para a sociedade. Lembremos que Jesus foi trocado por Barrabás, que era considerado inimigo do Estado no governo romano da época. No versículo 33, lemos que um desses homens
fora pendurado do lado direito de Jesus e o outro à esquerda. Lucas não menciona o nome dos dois ladrões que foram crucificados junto a Jesus Cristo. Nem mesmo Mateus, Marcos e João não fazem menção ao nome deles. Portanto, para eles, para os evangelistas, Lucas, Mateus, Marcos e João, eles eram pessoas que não tinham importância. Assim como para Roma, esses malfeitores eram de menor valor. As atitudes individuais deles é que são de relevante importância, porque um negava a sua culpa enquanto o outro admitia os seus crimes. Um queria salvar o seu corpo, porém o outro queria salvar seu espírito. Um nega a Jesus como Salvador, o outro reconhece e aceita Jesus como seu Salvador. A sentença secular para os três era a mesma: serem crucificados. Porém, a sentença espiritual para os três tinha uma diferença fundamental: a vida eterna com Jesus ou a morte eterna sem Jesus. Um insulta e desafia Jesus a salvar-se e a salvá-los. Outro compreende que a vida eterna estava junto dele na cruz e não perde a oportunidade de confessar seus atos e pedir perdão e misericórdia por seu espírito. Eles estavam em lados diferentes da cruz de Jesus. O Senhor nos leva agora, nesse momento, a refletir essas condições. Precisamos decidir de que lado nós estamos na cruz. Para estarmos no lado certo, nós temos que reconhecer, confessar e aceitar. A misericórdia, o perdão e a salvação estão à disposição de todo ser humano, a minha, a sua. Não só isto, mas também o momento. Notemos que Jesus, até mesmo no último instante, concedeu a este homem a misericórdia, o perdão e a salvação. A cada ser humano, a cada cristão ou não, é dada a importância para decidir, a oportunidade para decidir de qual lado da cruz devemos estar. Que nós, nessa noite, venhamos a refletir de que lado da cruz nós estamos. Se nós estamos reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos erros, se nós estamos confessando ao Senhor os nossos pecados e se nós estamos aceitando ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, ou se nós estamos querendo salvar somente nosso corpo. Essa é a diferença fundamental entre você salvar o corpo material ou salvar o espírito. Que nós possamos nessa noite refletir nesse momento. Que nós possamos nessa noite centralizar a nossa atenção nesse novo ângulo, nessa perspectiva que nós aqui demonstramos da cruz de Jesus. Eu costumo dizer que quando Jesus foi à cruz, ele olhou além da cruz. Ainda no Getsemane, Jesus olhou além da cruz, porque se ele tivesse olhado para a cruz, ele teria desistido, ele teria parado ali. Mas ele olhou além da cruz, e além da cruz, ele viu o pecado, ele viu a necessidade do perdão, ele viu a fraqueza humana,
Ele viu quantas prostitutas, ele viu quanto adultério, quanto roubo, quanta maldade. E ali ele tomou o ânimo da sua missão tão ardorosa. Precisamos entender e ficarmos do lado certo da cruz. Pilatos foi usado por Deus quando mandou escrever que Jesus era o rei dos judeus. Em hebraico, em romano, nas 3 línguas básicas, nas 3 línguas predominantes na época. E no grego, no hebraico, no romano e no grego, ele mandou escrever: Jesus Cristo, este é o Rei dos Judeus. Ali ele estava fazendo uma afirmação para a sabedoria, para a ciência, para a sabedoria, que era a língua do hebraico, o grego, para o povo de Israel, para a massa, vamos dizer assim. Ele estava para o mundo, ele estava mostrando através da escrita no hebraico e para a força, para o exército, para a autoridade. Ele estava declarando em romano que Jesus era o Rei dos Judeus. E eu quero encerrar fazendo para você a seguinte pergunta: de qual lado da cruz você quer estar? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Reflita sobre essa palavra de hoje. De qual lado da cruz nós devemos estar? Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã nós estaremos com mais Palavra de Deus para hoje. Que você tenha uma boa noite na presença do nosso Senhor. Que você tenha um bom final de semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor reine em sua vida hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz. Fica com Deus.